saúde dos jovens entre 18 e 29 anos e reduzir a sua exposição à violência. Mortalidade juvenil. Não que não seja importante trabalhar com jovens adolescentes, com outros públicos, mas 18 a 29 anos, porque é uma idade difícil, né? O pessoal sai do colégio, muitas vezes não consegue entrar numa universidade, não se coloca no mercado de trabalho, e é uma fase em que os jovens estão muito vulneráveis, tanto a questões de saúde, por exemplo, AIDS, outras doenças transmissíveis, quanto a serem vítimas ou autores da violência, né? Os meios que o jovem de expressão usa é a arte, a cultura, a comunicação. A arte e cultura, eu acho que o All Dances aqui é um exemplo, tem também o hip hop, tem também o break dancing, tem o grafite, tem todas as outras coisas que a gente trabalha. A comunicação, porque cada vez mais é importante. Empreendedorismo, porque também a gente não vai ficar só dançando. Eu acho que a gente tem que discutir, a gente tem que falar, a gente tem que encontrar soluções. E terapia comunitária, justamente para facilitar isso, que seria a base da tecnologia Fala Jovem, né? E bom, o que é interessante também nesse programa, que muito me orgulha, é a parceria entre o setor privado, que o Grupo Caixa Seguros, apesar de lembrar, a Caixa Econômica Federal é um grupo de seguros privado, que é ligado à Caixa Seguros, mas é super importante, porque a gente não pode pensar só nos governos para financiar esses tipos de projetos e iniciativas. Eu acho que a Caixa Seguros dá um exemplo muito interessante para outras empresas do setor privado que podem e devem contribuir para o problema. ONGs, a gente tem a CUFA-DF, a gente tem o Azulim, que trabalham formalmente com a gente, mas a gente também tem a OPA, a gente tem o pessoal da Atitude, a gente tem um pessoal super legal que trabalha com isso. E eu acho que a ideia aqui é somar esforços, né? E organizações internacionais, no caso, o NADC, que eu estou representando aqui, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e a Unesco. Né? Todos nós estamos trabalhando juntos nisso. Você pode passar para o próximo? Bom, qual foi a nossa intenção, né? Primeiro, incentivar a participação dos jovens na promoção da saúde e na redução da violência. Com isso aqui, eu vou fazer uma pequena explicação sobre como a gente estruturou esse diálogo aqui, mas, bom, a palavra e a discussão e o diálogo é de vocês também, né? Eu acho que cada vez mais fica claro que os jovens têm que ter um protagonismo nessas questões, não é só, por exemplo, vir representantes da organização internacional. A ideia também é inserir o Jovem de Expressão, que é um programa muito específico, localizado em 2 comunidades, numa rede mais ampla de discussão para enfrentar esses problemas, né? Dialogando com outros grupos, com outros coletivos, com outras organizações, com as polícias, com setores do governo, para justamente encontrar soluções para esses difíceis problemas, né? Ampliar o diálogo com a comunidade Ceilândia, a gente está convidando vocês para um diálogo, e o diálogo é de vocês, aí não importa se é jovem, adulto, ou idoso, etc., todos podem participar. E a ideia é identificar problemas e elaborar propostas. Identificar problemas no seguinte sentido: a gente tem que, principalmente na questão das propostas, eu acho fundamental a gente ser mais prático e concreto, né? Porque eu acho que nesse debate sobre esses temas tão polêmicos, a tendência é a gente querer alterar o Código Penal, a gente começar a propor coisas que a gente sabe que não vão, que a gente não vai conseguir, porque elas estão muito distantes desse lugar aqui onde nós estamos falando e estamos dialogando, que é a Ceilândia, né? Então, uma coisa que eu peço para vocês é justamente isso. Vamos pensar naquelas coisas mais práticas, mais específicas, que estão ao alcance. Estava falando com a dona Marita, agora, que estava falando do trabalho de formiguinha que ela faz. Eu acho que as formigas, muitas vezes, juntas, elas fazem muito mais do que o elefante, né? Que era o que nós estávamos falando ali. Então, a ideia é essa. Vamos pensar em pequenas coisas, mas coisas que nós consigamos fazer juntos e que possam reverter um pouco esse problema. Por favor, Gilberto. Bom, os 3 grupos que o Marx falou são esses, né? Mortalidade juvenil, revitalização dos espaços urbanos e juventude e polícia. Eu vou explicar
brevemente o que está nesse textinho aí que vocês receberam para facilitar um pouco o diálogo de vocês. Pode passar para o próximo? A preparação, eu acho que é fundamental aqui ressaltar o que foi feito antes, né? Nós fizemos 4 eventos preparatórios. A ideia foi inspirada desses diálogos que antecederam, eram menos gente, né? Participando, teve a participação da Polícia Militar, um deles até no batalhão, justamente para vamos sentar com a polícia e vamos dialogar com eles também. Mas a ideia eram debates francos e abertos com especialistas, policiais, autoridades, comunidade de Ceilândia em geral. Ou seja, é um público diverso. Eu acho que o problema da segurança pública não é só da polícia, não é só do governo, mas é também da sociedade. O intercâmbio, nós fizemos um pequeno intercâmbio de alguns jovens do programa para conhecer algumas experiências em Porto Alegre, principalmente a experiência de Canoas, que é um município da região metropolitana que tem uma série de iniciativas muito bacanas, justamente nesse sentido, envolvendo o governo, envolvendo autoridades governamentais locais, jovens, organizações da sociedade civil, etc. Bom, então vamos ver o que a gente quer falar. Eu acho que quer debater aqui. Em primeiro lugar, como diminuir a mortalidade juvenil em Ceilândia. Dentro daquela ideia de pensar algo concreto, pensar algo que nós possamos fazer juntos e fazer uma pequena diferença no trabalho de família, eu acho que vamos focar aqui. Nós estamos em Ceilândia, vamos pensar a questão aqui. Que se a gente começa a pensar a questão da mortalidade juvenil do ponto de vista nacional, do DF inteiro, o problema fica tão grande que a gente não consegue nem pensar numa solução. Mas pensando em Ceilândia, talvez nós consigamos encontrar alguns caminhos, né? Identificação de problemas e soluções práticas, que foi o que eu falei mais cedo, somar esforços, há diferenças, tem o pessoal que gosta do break, tem o pessoal que gosta do audiências, tem o pessoal que gosta de outras coisas, tem o pessoal que é mais religioso, tem os que não são, mas eu acho que a nossa causa, vamos dizer, o nosso objetivo é pensar como que a gente pode mudar esse problema da mortalidade juvenil. E a elaboração de 15 propostas, 5 para cada grupo, como o Max falou. Bom, o primeiro tema, por que mortalidade juvenil? O problema dos homicídios, vamos começar não pelos jovens, mas vamos começar pelos homicídios no Brasil. São aproximadamente 50 mil vítimas que morreram em 2010. Estou usando 2010 porque é o último dado disponível, né? Mas 50 mil pessoas morreram de forma violenta no Brasil em 2010, né? Isso equivale a 26 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? Por que eu estou usando essa taxa? Porque, por exemplo, muitas vezes você tem muita gente morrendo num lugar, mas a população é muito grande. Então, você tem, para comparar esses diferentes lugares, você tem que ver quantas pessoas que moram naquele lugar e ver mais ou menos qual é a relação entre o número de homicídios que ocorre lá e o número de pessoas que vivem naquela área. Isso fornece uma medida comparativa. Bom, os jovens estão no centro desse problema da violência no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só na Ceilândia, em qualquer lugar. Quando você vai ver a curva de homicídios, eles começam assim, a vitimar os jovens de 13, 14, 15 anos. A curva de homicídio vai crescendo até 25, 26 e depois cai. Assim, é lógico que no Brasil morre muita gente, em outros países morre menos, mas sempre são jovens, né? Vários outros países conseguiram reduzir esse problema, mas o problema dos homicídios é um problema que, vamos dizer, o jovem está no centro dele. Não que os jovens sejam culpados, mas é porque é uma idade natural de experimentação, de alguma irresponsabilidade, entre aspas, mas isso ocorre com as drogas. Há muitos jovens que começam a usar drogas nessa fase e depois de um tempo param. Isso é natural da vida social. E bom, voltando ao início, não é só reprimir os jovens que praticam a violência, ou que usam drogas, ou que praticam outros tipos de crime, mas é também pensar em medidas de como fortalecê-los, de como tirá-los dessa situação. Você pode passar para o próximo? Bom, isso daqui são os homicídios no Distrito Federal de 2004 até agora, né? 24, ou seja, há uma certa constância, os homicídios não estão nem aumentando nem diminuindo, é uma taxa por 100 mil habitantes, ou seja, para a gente poder comparar com o resto do Brasil, mas é uma taxa alta, esses dados são do Ministério da Saúde, e em comparação, por exemplo, com países europeus ou com países da América
Tem países que tem 0,5 por 100 mil, nós aqui no Distrito Federal estamos algo em torno de 24. É muito alto. Há países que têm uma taxa muito mais alta do que essa. Eu acho que na região agora é a Venezuela, onde está morrendo mais gente, mas é uma taxa alta e preocupante. Né? Bom, isso daqui agora para a gente entender um pouco dessa relação entre os jovens. Né? Como eu falei, isso aqui é um número de pessoas que morrem, aquilo é a taxa para a gente ter uma comparatividade. Né? No Brasil, em 2010, morreram 17 mil jovens, quase 18, vamos arredondar para 18 mil jovens por causas violentas. No Distrito Federal, 356. Né? A gente pensa, 18.356 não está tão mal no Distrito Federal. Mas quando a gente olha para a taxa, ou seja, a gente compara esse número de jovens que morreram com a população, nós temos uma taxa muito alta. Lembre que a do Distrito Federal era 24. Quando você desagrega por 15 a 24 anos, você pega só essa faixa etária, a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil jovens, 76 morrem de morte violenta. Isso é uma taxa muito alta em comparação à taxa brasileira, né? Ela, como vocês podem ver, é 52 para 76. Bom, agora comparando o Distrito Federal e a Ceilândia, né? Isso são dados da Secretaria de Segurança Pública, são ligeiramente diferentes, mas dá para a gente entender o problema, né? No Distrito Federal morreram 636 jovens em 2010, de acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública. Isso equivale a uma taxa de 24,7, né? Que é muito parecida com aquela taxa do DF, mas se a gente pegar a Ceilândia, morreram 93. Compara esse número aqui com esse número aqui. Ou seja, em números absolutos, em números de pessoas que morrem, aí a gente não está tratando só de jovens, mas de homicídios em geral, morre muito mais gente aqui. Muito embora, se você pegar e fizer a taxa, ela está muito alta também em relação à do Distrito Federal. Ou seja, a ideia aqui é a gente pensar como que a gente muda esse quadro. Né? Pode passar. Esse daqui é a série histórica, com números absolutos, ou seja, 2004 morreram 75 pessoas em Ceilândia, 2005 79, 2006 108. Ou seja, se você somar isso em 2 décadas, 2.000 pessoas que morreram de forma violenta. E geralmente a gente pensa no morto, né? Mas a morte é um grande problema para os vivos, né? Porque aí quem de vocês não conhece alguém que já morreu de forma violenta aqui? Isso tem impactos na família dessas pessoas, nos amigos, etc. Isso, vamos dizer, a cada pessoa dessa que morre, você tem um impacto na rede de pessoas, nas pessoas que estão em volta daquela família. Isso daqui, ou seja, se a gente evitar essas mortes, a gente vai estar construindo uma sociedade melhor. Por favor. Bom, então, depois dessa pequena explicação sobre por que a mortalidade juvenil, a pergunta que a gente faz para vocês debaterem agora, logo em seguida, é essa. Quais são as principais causas da violência juvenil em Ceilândia? Vamos pensar em 5. Vamos pensar em vamos dizer, algum problema e soluções, tá? Naquela lógica prática concreta. O que poderia ser feito? O que no dia a dia de vocês, conversando com o pessoal da Polícia Militar aqui, conversando com o pessoal da CUFA, conversando com o pessoal da administração regional, vocês poderiam pensar em propor para modificar isso, né? Quais respostas estão ao alcance dos jovens, sociedade civil e autoridades? É isso. O nosso público aqui, formiguinha, que está aqui junto. Por favor. A foto de Ceilândia aqui, uma foto aérea. Pode passar para a próxima? Bom, por que o espaço urbano? Né? Que é o nosso segundo tema de discussão. Porque se a gente pega esses homicídios, eles estão distribuídos de maneira desigual. Por exemplo, quando você pega o plano piloto, a probabilidade de uma pessoa morrer no plano piloto é muito baixa. Né? Quando você pega certos locais, por exemplo, fora do plano piloto, a probabilidade é alta. Mesmo em Ceilândia, se você pensar em certos lugares, há lugares mais pacíficos, há lugares que têm maior propensão à violência. Todas as grandes iniciativas na área de prevenção têm focado no território. Você não pode, por exemplo, tentar prevenir em toda parte.
Você vai pegar zonas que são mais críticas e vai tentar fazer intervenções específicas ali para tentar mudar esse quadro. Isso tem a ver com fatores de vulnerabilidade, ou seja, esses espaços onde você tem mais homicídios, onde morre mais gente, ocorre geralmente porque tem menos condições. Muitas vezes você não tem escola, você não tem policiamento, você não tem opções de lazer. Isso geralmente a experiência internacional tem mostrado, né, que tem alguma relação na maneira como o espaço urbano se constrói e na distribuição da violência. O grande exemplo nos anos 90 e início dos 2000 foi a Colômbia, né, que tinha taxas, chegou a 327 homicídios por 100 mil habitantes. Isso significa que todo dia quando você sair da casa você vai ver pelo menos uma pessoa morta, né? Bom, isso também tem a ver no espaço urbano com a menor presença do poder público associada a uma concentração de homicídios. E há uma necessidade de revitalizar espaços públicos, né? Muitas vezes a construção de uma praça, eu acho que o grande exemplo aqui é a Praça do Estadão, que já foi um ponto forte de tráfico de drogas, hoje em dia tem a presença da Polícia Militar, tem o núcleo do Jovem de Expressão, a praça está pintada, e isso tem um impacto na redução tanto da criminalidade quanto da violência. Bom, infelizmente não dá para ver, mas isso daqui é um georreferenciamento de 2004 na Ceilândia, ali na ponta, onde essas bolinhas vermelhas são onde morre mais gente. Ou seja, isso daí é um mapa que foi gerado pela Secretaria de Segurança, que mostra claramente como a violência está no espaço. Ela não é aleatória, né? Quando está do verde ao vermelho, é a maior probabilidade de ocorrerem homicídios, onde eles estão distribuídos no espaço, né? Isso daqui é 2004, né? Ceilândia, vocês conhecem melhor essa. Pump it up if you came to get it drunk with a dame or shit it drunk. You came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that stank and get it on. Spank to fit it on. Came to get it on. Hold up.